Olá, bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso devocional diário, aquela palavra de Deus para começarmos todos os dias na presença do Senhor. Quero falar sobre o Salmo de número 124 para você. E eu poderia intitular essa mensagem de hoje como se não fosse o Senhor nas nossas vidas. Olha só que maravilhoso que o Salmo 124, o nosso saudosíssimo rei Davi escreve. Salmo 124, versículo 1. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. Eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente passaria por cima de nós. As águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha só que maravilhoso. Esse é um salmo de peregrinação, um salmo também conhecido como um salmo de romagem. E ele traz na memória do povo de Israel o fato de eles serem totalmente dependentes ao Senhor. Se não fosse o Senhor, eles teriam sido submergidos pelas águas, o inimigo teria ceifado as suas vidas, teriam virado presa fácil aos caçadores, como o laço do passarinheiro, como está descrito aqui, se eles assim fossem um pássaro. É muito importante nós termos isso vivo nas nossas memórias. Por tantas vezes nós somos acostumados a pedir tantas coisas, clamar e falar e orar e nos submetermos ao Senhor e jejuarmos para que do Senhor nós recebamos algo de alguma forma. E esse salmo de hoje aqui, ele nos ensina a olhar para o passado e lembrar das coisas que o Senhor já realizou nas nossas vidas. Nós, por tantas vezes, não vivemos nem o presente porque vivemos esperando algo melhor acontecer nas nossas vidas lá no futuro. Mas quando nós olhamos para textos semelhantes a este, nós precisamos trazer à nossa memória tudo aquilo que o Senhor já operou nas nossas vidas. Por tantas vezes, sim, nós temos as nossas mais diversas necessidades. Mas eu quero convidar você hoje, assim como o rei Davi nesse momento, olhar para o seu passado e afirmar, como ele está afirmando aqui nesse Salmo de número 124. Se não fosse o Senhor. Sem dúvida, meus queridos irmãos, se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui hoje. Se não fosse os livramentos por Ele operados sobre as nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Se não fosse os milagres que Ele faz acontecer nas nossas vidas, mesmo quando nós não temos nenhum tipo de consciência sobre eles, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor livrar-nos da mão dos nossos inimigos, se não fosse o Senhor prover, se não fosse o Senhor operar, nós não estaríamos aqui hoje. Então eu quero convidar você nesse dia a lembrar de cada uma das coisas que o Senhor já operou na sua vida. E somente no dia de hoje, você não pedir nada ao Senhor. Você olhar para o seu passado e falar, Senhor, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui hoje. Faça essa declaração ao Senhor. E seja grato por tudo aquilo que Ele já fez chegar e por tudo aquilo que Ele já operou na sua vida. Crie, desenvolva um coração grato ao Senhor, porque a gratidão ao Senhor faz com que sejam ativadas promessas nas nossas vidas. O contrário a isso também é verdade. A ingratidão, infelizmente, faz com que cessem as promessas do Senhor nas nossas vidas. O Senhor, Ele resiste a um coração soberbo, a um coração duro, a um coração que não se dobra a Ele. E que não sejamos nós encontrados assim. Que sejamos nós encontrados assim como o rei Davi nesse canto de peregrinação. Se não fosse o Senhor. Vamos orar? Pai, no poderoso nome do Teu Filho amado Jesus, nós estamos nesta manhã, Senhor, na Tua presença, Pai. Estamos aqui gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito chegar nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pelos livramentos que o Senhor já nos concedeu, Pai. Muito obrigado pelos milagres, pela provisão, pelo cuidado, pelo carinho, pela atenção. Muito obrigado, Paizinho, pela confiança que o Senhor nos deu, Pai. Mesmo às vezes nós sendo tão falhos, Pai. Se não fosse o Senhor, Pai, certamente nós não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor, não existia nem o ar que respiramos, Pai. Se não fosse o Senhor, nós não poderíamos nos mover, existir aqui nessa terra, Pai. Se não fosse o Senhor, a terra se moveria 1 centímetro do seu ângulo rotacional e nós seríamos fulminados no mesmo momento, Senhor. Se não fosse a pressão atmosférica exata, Senhor, nós não teríamos vida aqui. A terra não seria habitável. Se não fosse o Senhor, Pai. Se não fosse o Senhor. A palavra de hoje é gratidão, Paizinho. Que a gratidão esteja viva nos nossos corações nesse dia. E que possamos entoar, cantar e testemunhar, Senhor, para todas as pessoas que ao longo desse dia passarem pelas nossas vidas. E assim como o rei Davi, o salmista, que escreveu esse salmo, declarou nesse dia, que nós possamos assim declarar aos 4 cantos do mundo. Senhor, se não fosse a Tua presença, Senhor, se não fosse o Senhor sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, essa é a minha oração nesse dia. Amém.
Amém, queridos irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você tenha um dia de muita gratidão na presença do Senhor. Deus abençoe e, se Deus quiser, amanhã nós estamos aqui novamente com mais uma mensagem diária, uma porção da palavra de Deus aos nossos corações. Que Deus abençoe.